Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos acompanhar os objetivos? Então, nós faremos a leitura de uma reportagem, certo? Vamos identificar o assunto apresentado, inferir o sentido de uma palavra ou expressão utilizadas e localizar informações explícitas, que são aquelas que nós conseguimos identificar através da leitura sem pensar muito, certo? Então é buscar no texto a informação, tá bom? Beleza? Vamos adiante. Uma perguntinha para iniciarmos. O que será que são povos caiçaras? Você já ouviu falar em povos caiçaras? Hein? Já teve algum conteúdo na escola? Ouviu aí algum programa de TV? Através de um texto? Professor, não lembro, tenho dúvidas. Então, daqui a pouquinho vai ficar mais claro essa informação para você. Então, espero que você termine, então, a aula sabendo disso, certo? Você sabe como surgiu essa cultura caiçara no Brasil? Ah, também não sei, professor. Então, peraí. Então, nós vamos descobrir juntos, tá bom? Então, o professor vai auxiliar você a descobrir, a saber mais sobre essa cultura e sobre esse povo caiçara, beleza? Vamos em frente. Então, nesta aula, nós vamos ler trechos, de uma reportagem que trata especificamente, então, sobre a cultura caiçara, sobre onde vivem esses povos e também como foram formadas as comunidades aí desse povo, tá bom? Beleza? Olha lá o título, então, da nossa reportagem. Lembram que o título da reportagem, ela pode receber o nome de manchete, tá bom? Por que manchete, professor? É importante, ter um nome específico, porque todo texto tem título. Geralmente, todo texto tem título. Para não confundir, para não misturar, geralmente as notícias, as reportagens, elas recebem, então, o nome de manchete, então, quando temos o título, beleza? Então, aqui a manchete ou título é a seguinte: cultura caiçara mistura tradições de índios, portugueses e negros. E o subtítulo, que também tem um nome específico, chamado de linhas finas, ou olho da reportagem, é o seguinte: então, comunidades estão nos litorais do Rio ao Paraná e mantêm tradições, certo? Então é bem legal, então, descobrirmos um pouquinho mais, Então, nós sabemos aqui que no Paraná nós temos aí uma parcela, desse povo aí, chamado de povo caiçara, Uma mistura entre tradições de índios, portugueses e negros, que foram ali formadas, geradas aí, através deste povo. É legal, Cada cultura, cada tradição, cada elemento cultural, seja artístico, seja de tradições, de elementos que se mantêm vivos, tudo isso é muito importante, Isso tudo é riqueza de um povo, E cada povo tem a sua cultura e os seus costumes e devem ser valorizados, nunca diminuídos, Nunca dizer que aquilo ali não importa, nunca dizer que aquilo ali é pior ou melhor do que o outro, Não, existem culturas e tradições diferentes e é nessa diferença que nós devemos aprender a conviver, tá bom? E valorizar também. Vamos lá. A cultura caiçara surge no país da troca de saberes entre índios e colonizadores portugueses e, mais tardiamente, africanos que ocuparam as áreas próximas do litoral sul do atual estado do Rio de Janeiro, todo o litoral paulista e paranaense. Foi, inclusive, graças a essa troca de conhecimento que estrangeiros menos favorecidos conseguiram sobreviver nas matas litorâneas. Como fruto desse encontro, surgiu o povo caiçara, que guarda costumes e tradições, transmitindo-os de geração para geração através dos séculos. Olha que legal, Então, essa cultura, essa tradição ajudou
essa população aí que vivia no litoral a sobreviver, a se organizar, né? Então, muitos conhecimentos ali foram trazidos que contribuíram muito, né, para o que nós temos hoje, né, formado em termos populacionais aí nessa região ali do Rio de Janeiro, parte do litoral paulista e também paranaense, tá bom? Beleza? Vamos lá, adiante. Atividade número 1. Então, acompanhe o trecho aqui e responda o seguinte. O trecho acima corresponde ao lead da reportagem, né? Releia-o e responda à questão abaixo. Como surgiu a cultura caiçara no país? Já voltamos. Bacana. E aí, você conseguiu responder a perguntinha que o professor realizou? Ficou em dúvida? Não localizou a informação? Ah, então você não ficou muito atento, né? Essa informação é bem tranquila. Se você pesquisar ali no trechinho, com certeza você não terá dificuldade. Mas vamos conferir juntos então isso, tá? Vamos lá, acompanhe. Então, olha lá, como que surgiu então a cultura caiçara no país, né? Justamente entre essa troca de saberes, né, dos indígenas, colonizadores portugueses e também do povo africano. Então, é uma troca muito legal, né, de informações, de conhecimento, de representação também, né, porque cada pessoa ali tem as suas particularidades. Tem um que traz ali uma cultura, uma tradição, um elemento, né, da culinária, um elemento da arte, né, da dança ali, né, que tudo isso é legal, do esporte também, né, por que não, de tudo, né, então tudo isso é uma situação que só faz com que a gente ganhe muito, né, a gente só tem a ganhar com isso, em conhecer coisas novas e também valorizar aí a cultura do povo, né, seja do meu povo ou seja dos povos aí tradicionais também, tá bom? Beleza? Muito bem. Importante saber, então, às vezes nós temos alguns equívocos, né, nas nossas falas, né, temos equívocos aí por conta de desconhecer mesmo, né, então, às vezes as pessoas generalizam uma determinada palavra e usam ela para qualquer coisa que foge do contexto, que foge do correto, digamos, né, do modo mais correto a se utilizar. Então, observe aqui uma informação bem importante para você. E se você não sabe, agora passe a adotar essa situação, essa informação no seu dia a dia, tá bom? Então, índio e indígena não é a mesma coisa. Ah, professor,
É verdade. Então, quando nós usamos um termo, né, às vezes eu estou sendo ofensivo, né, com esse pessoal, né, o povo indígena. Então, é o termo mais correto e não chamá-lo apenas de índio, tá? Então, olha lá, é importante saber que, embora essa reportagem traga a palavra índio para se referir aos povos indígenas, atualmente essa não é a mais apropriada, né? Então, a palavra indígena diz muito mais a nosso respeito do que a palavra índio. A palavra índio, então, gera uma imagem distorcida, já que indígena quer dizer originário, aquele que está ali antes dos outros, né? Então, essa informação aqui foi prestada pelo Daniel Munduruku, que é um autor indígena muito conhecido aí, né, nacionalmente. Tem vários livros, até se você tiver a oportunidade, pesquise algum livro, algum material aí do Daniel Munduruku, beleza? Muito legal. Então, essa informação aqui só tem a contribuir conosco, né, para que nós passemos então a adotar no nosso vocabulário, então, o termo indígena em lugar do termo índio, certo? Porque acaba sendo, índio acaba sendo mais pejorativo, né? Então, nós não valorizamos aquela informação de que o povo é originário, né? Então, o povo que veio antes de todo mundo, né? Nós sabemos, né, que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, nós já tínhamos aqui os indígenas, né? Então, não é algo que eu acho, é a minha opinião, é uma informação concreta, né? Então, o povo originário, ele precisa ser respeitado, beleza? Assim, gente, né, a partir das aulas, a partir dos conteúdos, dos textos, nós temos conhecimento, né, necessário, né, para tratar, né, desse assunto da melhor maneira possível, né? Sem talvez uma forma de preconceito, sem uma forma de ofender o outro, né? Então, vamos chamá-los de indígenas, tá bom? Bacana? Perfeito? Vamos lá. Continuando, então, a leitura da nossa reportagem, olha lá. Os caiçaras vivem basicamente da relação do mar e da mata. São famílias que vivem do extrativismo e pesca artesanal, não predatória, e têm uma cultura singular. O território onde os caiçaras vivem é condição para a reprodução cultural, social e econômica deles, explica a antropóloga Diana Dianovski, técnica de coordenação de registro do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, certo? Então, olha lá que interessante, né? Então, o povo caiçara, eles vivem ali, né, do mar, né, da pesca, né, da mata. Então, eles buscam ali, né, também preservar, né, isso para que eles tenham ali um meio de sobrevivência, com certeza, né? Então, quando eu utilizo aquilo ali para minha subsistência, com certeza eu vou cuidar mais, né? Senão eu terei ali a minha vida prejudicada futuramente, certo? Beleza. Mais um pouquinho então da nossa reportagem. Em pequenas comunidades, esses grupos caiçaras guardam habilidades de caça e pesca sem uso de pólvora, do uso de recursos naturais da mata para alimentação, saúde ou como matéria-prima para a construção de casas, redes e canoas. São heranças dos tupinambás e carijós, isso além da manufatura de instrumentos de trabalho e para uso doméstico e recreativo. Beleza, gente? Vamos comentar um pouquinho aqui, então, do que nós aprendemos, né? Então, a partir do que foi lido, né? O que vocês entenderam sobre o povo caiçara com relação ao trabalho, moradia, alimentação e costumes, né? Então, caso seja necessário, depois você pode retornar, né, à leitura do texto, perceber melhor. Mas nós percebemos, então, que eles vivem ali da pesca, né, da mata, então, dos elementos naturais, digamos assim, né, fazem ali o extrativismo sem prejudicar ali a mata, sem prejudicar a natureza, porque é dali que eles garantem a sobrevivência, a matéria-prima para construir suas casas, né? Então, é o ideal, né, pessoal? Nós não prejudicarmos
nós não destruirmos simplesmente, né? Se eu retiro alguma coisa, eu preciso compensar isso de alguma forma, né? E de que forma eu vou compensar? Talvez plantando novas árvores, talvez cuidando melhor, né, dos rios para que eu não polua e que eu não estrague, né, algo que vai fazer um dano muito grande no futuro, certo? Beleza? Continuando mais um pouquinho então a reportagem. Das manifestações culturais, os caiçaras mantêm vivo o fandango português, que é patrimônio imaterial cultural desde 2012. O tamanqueado, a folia do divino, a festa de Paraty, Rio de Janeiro, também virou patrimônio imaterial cultural do Brasil em 2013. E do boi mamão, uma variação do boi bumbá, o som da rabeca, da viola branca de 7 cordas e do manchetino. Na cozinha, exibem o mais diverso uso da mandioca, como também pratos feitos com peixe defumado e outros cozidos lentos para comer com pirão. Olha que bacana, a alimentação também fazendo parte da cultura. Atividade 2. Leia o trecho e responda. Já ouviu falar em manufatura? O que significa dizer manufatura de instrumentos de trabalho? Pense e já voltamos. Beleza, você já ouviu falar então manufatura? Vamos ver o que significa isso, né? Essa questão de manufatura de instrumentos de trabalho, vamos lá? Olha lá, significa então dizer que os instrumentos de trabalho são feitos à mão, de forma manual, olha que legal, né? Então assim nós percebemos então o significado, o sentido dessa palavra no contexto. Bacana! Vamos lá, relembrando então por que nós usamos uma reportagem, para que ela serve, né? Principalmente ela tem o intuito de informar as pessoas, né? Assuntos de interesse público. Para isso elas são escritas com base em diferentes tipos de informação. Podem ser aprofundadas, acrescentando ali as entrevistas, gráficos, infográficos, tabelas, né? Enfim, tudo isso para apresentar versões ou informações sobre o mesmo fato, de modo a orientar e contribuir para formar a opinião do leitor. Beleza? Compreendido? Agora, atividade número 3. Observe o trecho e responda. No trecho acima, temos a fala da antropóloga Jana Janovski. Por que depoimentos de especialistas são importantes para a reportagem? Pense e responda. Já voltamos.
Beleza? E aí, conseguiu responder? Ficou em dúvida? Vamos ver juntos então como ficou? Olha lá. Então, olha, os depoimentos, né, dos especialistas, eles dão maior credibilidade ao texto e ampliam as informações. O que é credibilidade? É as pessoas confiarem mais, né, na informação, beleza? Olha, como que deve ser apresentada então a fala de um especialista dentro de um texto? Observem aqui então, olha lá. Os caiçaras vivem basicamente da relação do mar e da mata. São famílias que vivem do extrativismo e pesca artesanal não predatória e têm uma cultura singular. O território onde os caiçaras vivem é condição para a reprodução cultural, social e econômica deles. Explica a antropóloga Diana Dianovskis, e assim vai seguindo, certo? Observem aqui, ó. Explica, olha aquele verbo, explica. Então, o que foi dito anteriormente é uma explicação, então, da antropóloga Diana, né? Sobre como os caiçaras vivem e tudo mais. Observem que foram usadas aspas ali, né? Para representar essa fala. Então, justamente isso, né? Então, a fala dos especialistas, elas são colocadas entre aspas, justamente por quê? Porque mantém integralmente a fala da pessoa, não altera nenhuma palavra, por isso que é necessário utilizar as aspas. Não é a autora da reportagem, né? Não é quem escreveu a reportagem, é justamente o especialista que disse aquela informação, beleza? Não esqueça disso. O que nós fizemos durante a nossa aula? Fizemos a leitura e interpretação de trechos da reportagem, entendemos o significado de expressões, compreendemos como a fala de um especialista deve ser apresentada no texto, beleza? Então, agradeço a você que nos acompanhou, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.